Shalom, shalom, a paz do Senhor, amados irmãos em Cristo. Okay? Shalom, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui para partilhar algumas escrituras, alguns trechos sagrados sobre a palavra do Yahuwah, do Eterno. Mas eu hoje quero falar aqui sobre um aspecto que há dias ou a semana passada eu fiz uma publicação que tem a ver com aquilo, deixa aqui reduzir o noise da sufragem, que tem a ver com a falsa doutrina ou indoutrinação daqueles que vêm para Cristo. Eu tenho notado ao longo desse tempo, desde que o Eterno me resgatou daquilo que são as mentiras das instituições religiosas e essa falsa da religião institucional pela qual o denominacionalismo pela qual as pessoas abraçam. E nessa caminhada com o Eterno tem sido maravilhosa, tem sido profunda. Dá para nós nos desatarmos de muitas daquelas coisas que realmente nos tiram daquela que é a fé, a certeza no Altíssimo. Estreita a nossa relação com o Eterno, a nossa visão. Os nossos olhos espirituais se abrem ao entendimento, ao discernimento da verdade. O Eterno quer estabelecer uma relação com cada um de nós. Há propósitos e plano de Deus para serem realizados na tua vida. Mas esses propósitos não estão ligados ao mundo, à existência do mundo e às coisas, às conquistas do mundo. Nada disso, nada, absolutamente nada. O propósito e o plano de Deus para consigo, para o Eterno na sua vida, é para que você, realmente, a tua passagem por este universo, o teu pelório aqui, seja de impactação das outras gerações e das presentes que estão aqui, no sentido de você trazer revelação, froneses e soneses da palavra, para que eles possam compreender. Eu não estou a dizer que isso seja todo, estou a falar aqui no caso específico, daquilo que eu entendo e percebo, daquilo que o Eterno me chama para aqui. E essa caminhada não é uma caminhada fácil, não é simples, é uma caminhada de muita dedicação, de muito sacrifício, é uma caminhada que requer você se rejeitar a si mesmo. E muitas das vezes temos que pôr em causa projetos pessoais, situações nossas, para podermos servir aquilo que o Eterno quer que a gente faça. O período não são coisas, não é breakfast, não é fast food, não é não são comidas de emergência, não são situações emergenciais. Mas eles são períodos de muita dedicação e passo a passo você vai poder perceber que o Eterno vai trabalhando consigo e moldando-te para aquilo que Ele quer. É uma vida de entrega, é uma vida de muito sacrifício. Mas nessa caminhada nós vamos encontrar situações como o que eu quero falar aqui hoje, de que enquanto nós estamos na fé, enquanto nós estamos a dedicar-nos à palavra do Eterno, dentro de uma religião, de uma instituição religiosa, os anos que a gente passou nessa dedicação, no conhecimento, na busca da verdade, e a sinceridade do coração que a gente manteve durante o período que ali estivemos, isto conta para aquilo com que o Eterno quer fazer consigo. Nunca se predispor a ir para o ministério de Cristo para ganhar fama. Nunca se predispor a ir para o ministério de Cristo para tirar dividendos, para ganhar lucros. Nunca se predispor a servir o ministério de Cristo com segundas intenções. Isso é extremamente importante. Buscar conhecer o Eterno, ter uma relação estreita com o Eterno, sem intermediários. Buscar que o Eterno fale consigo diretamente. Buscar que o Eterno se revele para ti. Orar para que o Eterno fale consigo. Orar para que o Eterno te revele coisas. Orar para que o Eterno te revele situações. 1001 situações, o Eterno vai sim se manifestar para ti. Porque não existe nada que você possa fazer, que você possa pedir ao Eterno, que Ele se nega em fazer.
Muitas das vezes não dentro do teu período, não dentro do teu timing que você vai estabelecer, mas dentro do timing dele. Ele vai permitir sim que você veja, que você tenha visão sobre aquilo, para que você tenha discernimento sobre uma determinada situação. A constante dedicação na busca da palavra, no entendimento, no discernimento da palavra do Eterno, também vai determinar para aquilo que o Eterno quer fazer consigo. Porque se você não for dedicado à palavra do Eterno, se você não busca conhecer, se você não tem fome da palavra, se não tem fome do conhecimento, você não vai conhecer. O Eterno não vai te dar, o Eterno não vai te dar. Simplesmente ele diz, busca, batei, né? Batei e você será aberto, buscar e você será dado. Não é dinheiro, não é riquezas do mundo, não. Está a se referir às grandes riquezas do Eterno, que é a sua palavra, a sua verdade. Então, se você quer ser um homem rico, riquíssimo, multimilionário como eu, se você quer adquirir riquezas como eu, riquezas insondáveis, que não te levam à bancarrota, riqueza que você detém, que neste mundo você reina, você vive e reina, e no próximo porvir você será um governador do reino de Cristo, que você vai receber aquele que é o galardão do Eterno, vai receber o cetro de ferro para governar nações. Acompanhe os meus vídeos, porque eu vou lhe mostrar como é que você deve fazer para ser multimilionário. Não esses milionários que estão ali dizendo que são milionários, que têm dinheiro em papel, que têm reservam ouros, não. Eu estou a falar dos milionários, aqueles que detêm a verdade do Eterno, aqueles que são como o tesouro do Eterno nesta terra. Aqueles que são como o ouro que o Eterno, que o mundo extrai diante do cobre, do ferro, de outros metais. O ouro é mais precioso, mas é de menos quantidade. É exatamente isso que eu lhe chamo para que você seja. Porque o Eterno quer salvar, o Eterno quer te salvar, o Eterno, o que Ele deseja, o tesouro que Ele diz que encontrou, é a tua alma, é você. Esse tesouro que está nessa terra, que Ele pode moldar e fazer aquilo que Ele quer. Muitas vezes, eu pessoalmente me deparo com situações, aqui vou falar, aqueles que são aquelas amizades que me conhecem, que talvez possam ouvir esse vídeo, sabem? Aqueles que quando nós estávamos batalhando, nós estávamos a dirigir igrejas denominacionais, nós estávamos a pastorear lugares, denominações, estávamos ligados ao pentecostalismo, estávamos ligados aos grandes movimentos internacionais, né? Porque pensávamos que isso era realmente o que era a fé em Cristo. Você não estava convertido. Você não estava convertido. E isso não é menosprezar a tua fé, a tua crença no Evangelho de Cristo. Não, não é isso. Não é menosprezar o tempo de servir. Não. Primeiro, muitos primeiros serão últimos, muitos serão primeiro. Isso, a palavra está aí bem clara. Mas isso aqui é para te fazer entender que você estava morto, ok? Estava morto e o Eterno deu-te uma oportunidade, talvez por uma palavra. E você hoje veio à religião. Eu não posso garantir que você esteja salvo, que você esteja realmente já em Cristo. Mas eu consigo ver que você pratica uma religião, você pratica a religião, uma denominação, você serve. Como você, indouto ainda, que necessita de conhecimento, eu também necessito, todos nós necessitamos. Mas você necessita de conhecimento, você ainda não come, você ainda está a tomar o leite, o líquido. Você ainda está a comer papa, ainda não está a se alimentar do alimento sólido. Como você ousa em condenar alguém que simplesmente está a transmitir a verdade, que você não se predispõe a estudar, não se predispõe a visualizar, ou a meditar, ou a comparar fatos bíblicos da palavra, para você entender? Você se põe a condenar e você já teme, você teme como uma pessoa perdida. Como assim? Como você acha que você está salvo? Eu estou perdido. Uau! Então eu lhe digo assim, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, porque você está aprisionado ainda na religião. A tua mente ainda não... O Eterno, na sua paciência, está a caminhar consigo. Mas ainda não te abriu os grandes tesouros para você encarar, porque você ainda é bebê. Se quando você ainda é bebê, você ainda não chegou a essa maturidade,
tenha paciência, vá devagar, vá com calma. Não sejas tu fazendo já inimizade, pensando em começar a fazer acusações que essas pessoas estão desviadas, porque principalmente você está a defender sua religião. Agora eu lhe digo uma coisa, vou lhe perguntar algo. Como foi que tu vieste a Cristo? Como é que tu chegaste ao Evangelho da Verdade? Como é que você chegou e chegou a conhecer o Evangelho de Cristo? Como é que foi? Você foi à igreja porque tinha uma doença. Você foi à igreja, eu vou falar religião. Você foi à igreja na religião. Você foi à religião porque você tinha dívidas. Você foi à religião porque o teu casamento não estava bom. Você foi à religião porque você não tinha emprego, precisava de emprego. E precisavas do amparo de Deus num momento difícil. É assim que você foi a Cristo, não é verdade? E a partir do momento que você foi a Cristo desse jeito, lá disseram-te que o Senhor te ama. Deus te ama, está tudo bem. Agora a minha pergunta é, você você foi convencido pelo Espírito Santo ou falaram-te da tua vida pecaminosa e da morte que você vivia? Você teve um encontro, uma experiência com o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo? Você escuta a voz do Espírito Santo? Você escuta a voz do Eterno? O Eterno fala consigo, o Eterno te direciona. Quando você medita a palavra, você sente que estás numa aula com o Espírito Santo, com o Ruach HaKodesh? Você lê, tem dúvida, coloca as dúvidas, faz a oração e você recebe entendimento, discernimento daquilo que você está a ler. Você tem experiência de perguntar ao Espírito Santo, ao Ruach HaKodesh, quem é esse pastor que está diante de ti? Quem é ele? Qual é a vida dele espiritual? O Eterno se manifesta para ti, se mostra a vida espiritual desses falsos pastores, falsos mestres, dessas fraudes que estão por aí. Você tem esse discernimento de olhar assim para as pessoas e ver, e o Eterno te abrir os olhos espirituais e você vê? Você vê isso? A minha pergunta é, você vê? O que te dá esta segurança de que você realmente está salvo? Que experiência você teve com o Espírito Santo? Se você nunca teve arrependimento da vida pecaminosa e morta, da morte que você teve, e o Espírito Santo não te convenceu ainda, não te trouxe a isso, eu acho que você deve estar precipitado com a tua vida espiritual. Por isso é que você continua aceitando o evangelho dos falsos mestres, falsos pastores. O ensino da prosperidade é o ensino que te atrai. Se o ensino da prosperidade, se você pensa que a oferta ou a oferta do Eterno para a vida eterna é ganhar esse mundo, você não está convertido, meu irmão. Se alguma coisa está errada aí, você não está convertido. Não pode estar convertido. Tem alguma coisa que está errada consigo na tua conversão. Nem todo mundo que se diz ser cristão estão convertidos. Porque se você estiver verdadeiramente convertido, o Espírito Santo leva-te para a escola. E eu digo escola com o Espírito Santo. Ruach HaKodesh te vai direcionar todos os passos, te vai fazer entender a mensagem dele. Qual é a predisposição do teu coração com relação ao Evangelho? O que é que você vê? Você sente realmente compaixão das pessoas que estão a sofrer? Você tem um coração aberto para se doar, ajudar quem precisa? Você tem um coração aberto e sentes o repúdio, sentes a dor do sofrimento do outro, da morte, de qualquer que seja? Você deseja a morte dos teus inimigos, daqueles que se fazem teu inimigo? Você já não pode ter inimigo. Eles que se fazem teu inimigo, você deseja a morte deles? Você se agrada com a morte deles? Você se agrada com a posição, quer dizer, no emprego, a posição que você toma quando o teu colega é despedido para você tomar? Você se alegra com isso? Como é que está o teu coração? Você faz você mede a tua fé pelos bens adquiridos, pela empresa que você trabalha, pelos negócios que você faz. Você mede a tua fé a partir disto. Você mede a tua fé a partir de que você consegue conquistar algo e os outros não conquistam, quer dizer que você é abençoado. Todos esses factos que eu estou aqui a apresentar dão logo uma demonstração de que você poderá ser um espinho
se considerando como um jogo, quer dizer, você se considerando como se fosse o trigo. Você pode ser algo que não seja verdadeiramente conversão. Você pode estar a viver uma falsa conversão. O que é que você analisa a tua vida? Você pode estar a viver uma falsa conversão. Você pode ter, quer dizer, você pode ser convencido-se como é que se diz? Pela torpeza, pelo orgulho do teu coração. Você pode ter se convencido que você é cristão, mas você não é. Você não é fiel a Cristo. Todo fiel a Cristo deve ter uma relação com o Espírito Santo. Se você vive na dependência, tudo bem, tem os pequeninos, mas ok, como é que foi a conversão desse pequenino? Como é que você vive? Porque aqui é uma correção que nós temos que ver. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, quando fizemos uma análise profunda de todos os evangelhos escritos, tanto os editados como os não, nós entendemos que nós estamos a viver um período do engano. Esse é um período de engano, período da mentira. Trevas estão sobre a terra. Satanás está em cima, no cosmos, gerindo a humanidade. Enquanto Satanás estiver aqui em cima e os reinos do mundo estiverem obedecendo todo o seu mandato e as forças dos anjos caídos aqui continuam a dominar sobre aquelas pessoas que não têm a marca de Cristo, nós estamos num período de trevas. Nós estamos num período de trevas. Isso não é período de luz, é período de trevas. Esquece o que vão te dizer, tem revivimento de um... Não é revivimento coisa nenhuma. Período de trevas. Mas o Eterno não deixou de falar. O Eterno não deixa de se comunicar com os seus fiéis, com os seus filhos. Continua se comunicando. E o Senhor é misericordioso para com aqueles que são os pequeninos. Que uma e outra vez, as intenções dos seus corações são puras. Mas eles se encontram num meio que eles não conhecem. Deles também não será demandado muito, porque eles são pequeninos realmente em Cristo. Mas detêm uma fé genuína no Eterno. Abomina-lhes o pecado. Abomina-lhes a fraude, o engano. Abomina-lhes a injustiça. Abomina-lhes todo. Quando começas a ler o Mateus 5, quando está a dizer, bem-aventurados que choram, serão consolados. Choram por quê? Se perguntas, choram por quê? E bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Quer dizer, não vão te perseguir porque você roubou na empresa, depois ficas ali a citar, o Eterno. Não, você é gatuno, você roubou na empresa, paga. Você não vai ser preso por algo que você cometeu. Você cometeu, deve sim, a justiça deve vir em cima de ti. Mas você cometeu algo por causa da podridão do teu coração. Você não pode chamar o Eterno nisso. Não. Você pode sim pedir que o Eterno se arrependa deste ato e pede para que o Eterno te restaure. Aleluia. Então, pense comigo. Aonde é que está a tua fé? Você até pode ter entrado numa religião, de certeza. E o teu pastor te colocou numa posição, o teu líder lá, aquele cadáver, depois lá como você é dirigente de alguma coisa, ou dirige alguma coisa, e você se sente bem, porque aquela gestão humana, tens a habilidade de gerir, levar grupos, e você pensa que você é cristão, mas você não é. Você não se converteu, Cristo não te conhece. Porque a podridão do seu coração, a convenção do Espírito Santo que está em João, o Espírito Santo não te convenceu do pecado, da justiça e do juízo do Eterno. Você não teve, todo cristão, todo fiel tem de ter essa experiência. Ser convencido do pecado, da justiça e do juízo do Eterno. Você não teve. Mas você crê que você é fiel a Eterno. Porque você diz, amém, Deus abençoe, glória, irmão. Não. Cabe a nós, como servos do Eterno, trazer o evangelho da verdade, pregar os forneces dessa palavra, para que você, no teu intelecto, comece a mexer e o Espírito Santo e o Ruach HaKodesh vem e é que te vai levar à conversão. Quem te leva à conversão não é o pastor ou alguém que prega o evangelista, não. Quem te leva à conversão é o Ruach HaKodesh.
O Ruach, o Espírito Santo, é que te vai levar para a conversão. E isto é necessário que todos aqueles que se dizem ser fiel devem ter essa experiência. Se você ainda não teve essa experiência, eu lhe aconselho, principalmente você que se converteu há bem pouco, em menos de 3 anos, 2 anos, 4 anos atrás, e já está a se achar que conhece tudo, já condena, que está a falar contra um ungido, coisas que você nem percebe ainda, né? Então disseram que o pastor é ungido do Eterno e você, não é. Ungido é Cristo, é? O ungido é o Cristo. O único ungido que temos é Cristo. E todos nós somos ungidos dele. Amém? Mas você está nisso e continua no Evangelho da Prosperidade, o dízimo é uma lei para ti, então é aquele gamble que você faz com Deus, você te dá, o teu Deus cafetal, né? Você lhe dá dinheiro e ele te abençoa, te aumenta mais no emprego, ganhas mais outro. Todo esse gamble que nada tem a ver espiritualmente com o Eterno. Você está a viver isso. Mas você tem a audácia de chegar e querer condenar aqueles que estão a pregar a verdade. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Seja humilde. Busca em espírito a verdade e oração. Se dedica à palavra do Eterno. Procura compreender a palavra dele. Como é que eu posso dizer? Não fique dependente desse teu pastor. Este teu pastor nunca... a Bíblia roda, mas roda. Ele nunca prega a palavra. Ele prega o evangelho desse mundo. O evangelho deles é o estômago. E o estômago é o que os conduz. Então, o que ele prega é o evangelho desse mundo. E o mundo os ouve. O mundo os ouve. Quando eles falam do mundo, o mundo também escuta. Por isso é que você vê que as falsas igrejas, os falsos mestres pastores estão por ali. Nas suas igrejas estão lá o político corrupto, que não muda, o polícia corrupto, que não muda, o funcionário da repartição pública, que é o dono dos esquemas todos. Ele é o dono dos esquemas. E ele pratica toda forma de corrupção. E ele continua lá naquela igreja porque ele dá o dízimo. Então, ele também não muda, nunca se arrepende. E se ele tiver a audácia até de ir ao pastor e dizer: eu estou a ver com a palavra, eu faço esse esquema, o pastor vai lhe dizer, é capaz de dizer: não, esse é o teu trabalho. Por quê? Porque lhe interessa o roubo. O evangelho é do roubo, o pastor é roubador, e eles vão permanecer nisso. Então, preste bem atenção. Você não pode estar a perder tempo, dar uma de convertido na igreja de Cristo. Porque a igreja não é aquele lugar que você está numa denominação religiosa, não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo fazemos todos nós, mas aqueles que estão em espírito, em verdade, submissos a Cristo, em todo o mundo. Nós temos irmãos na China, e esse teu evangelho que você pratica ali no teu país que está talvez em paz, e você pratica esse evangelho de gamble com Deus, fazer aquele jogo tipo de casino com Deus. Eu gostaria que você fosse lá na China e ouvisse o testemunho dos outros que estão a receber salvação, estão a ser mortos, estão aí no trono do Eterno, são as almas que estão só postas debaixo do altar de Deus, estão a ser mortos por causa do evangelho. Eu queria que você fosse lá e lhe pregasse esse evangelho, se for de aceitação. Se ele vai te aceitar ouvir o teu evangelho, que você, essa escuria que você prega, eu gostaria que você fosse para a China. Vai lá, prega isso. Se ele vai aceitar esse evangelho, qual é o poder? Eles estão a negar, estão a perder bem, estão a se entregar no Médio Oriente, no mundo muçulmano, estão a se entregar por causa do evangelho de Cristo. Você vai vir me trazer esse evangelho do toma lá, depois recebe em dobro? É impossível. Então eu quero te pedir, amado, busca seguir o evangelho de verdade, da verdade. Eu não sei para quem estou a falar, mas eu estou a falar para várias pessoas, porque são várias pessoas que eu noto que hoje parece que tem um certo julgamento para com aqueles que pregam a verdade. Nós que pregamos a verdade, e muitos dos meus irmãos que pregamos a verdade, seja do Brasil, da Angola, em todos os pontos do mundo que estamos, pregamos a verdade em Cristo. Estamos a te dizer, você está no erro. A religião é um erro onde você está. Não estou a te dizer para sair de lá. Estou a te dizer para você despertar sobre a palavra. É uma comunidade, mas você deve despertar sobre a verdade de Cristo. Porque enquanto você não despertar e não for convencido do pecado, da justiça e do juízo, você nunca terá conversão. Você vai viver essa vida placebo, essa salvação placebo.
Está a entender? Faz de conta que estás salvo, mas não estás. No último dia, o Eterno vai dizer que não te conhece, nunca te viu, não te conhece. Apartai-te de mim. Quanto ao teu pastor, eu estou a ver aqui publicações de alguns jovens. Até familiares mesmo, familiares, não se estão a publicar, vão publicando aqui, porque pastor Sadraque, pastor Ismael, pastor Rosário Neto, outros pastores por aí, porque a geração dos grandes homens. Sinceramente, se você não tiver a ler realmente a palavra de Deus e você não tem uma relação com o Ruach, é impossível você entender que esses homens são a escuria, são todos uma fraude. Não, aqui não é Sadraque, isso tudo é uma fraude. Isso é tudo, quer dizer, são pessoas que estão se dedicadas ao comércio do evangelho. Eles usam, no princípio, vão usando palavras. Porque assim, o sistema religioso vai ter sempre que te engolir. Você não safas. Você pode estar a vir com alguma ideia diferente. Você não vai modificar o sistema religioso, porque o sistema religioso foi feito, foi desenhado por Lúcifer. Ele desenhou isso de uma tal maneira e serve-se como é uma instituição que serve aos estados, aos governos. E os governos têm o direito de controlar esse sistema para poder dominar. Assim como fez o Império Romano desde o princípio, é o que está a ser feito agora. Agora a diferença é que várias dominações já não têm só uma religião do Estado, mas várias dominações serem controladas e dominar e servir o sistema. O reino do céu que Cristo veio implementar, quando João Batista chega e diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Foi isso, né? Acho que João Batista disse. E Cristo depois chegou e disse: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Ele, o estabelecedor do reino, e ele o reino. Cristo. Então, este nome que nós temos é a Eclesia, a igreja. Que na verdade, se formos um bocadinho mais para trás, recuamos, buscamos, na verdade a palavra seria reino mesmo, não igreja. Mas a eclesia também serve, que é uma assembleia, é o reino do reino. O reino, o kingdom, que porque assim, nós temos que entender uma coisa, o que existe aqui na guerra espiritual é reino contra reino. Este que nós estamos a viver é o reino que Satanás estabeleceu. Satanás estabeleceu esse reino para demonstrar, derrubar aquilo que o Eterno queria fazer. Mas o Eterno, quer dizer, passou pela vontade de que havia homens que podiam servir. Ele estabeleceu o reino dentro do reino de Satã. O sistema que gera o mundo é satânico. Foi Cristo. Quem foi que disse? Cristo disse que o príncipe desse século. Por que o príncipe desse século? Quando Cristo faz a referência de que eu vi Satanás, quando os discípulos começaram a libertar, fazer libertação, cura, e ele diz que eu vi Satanás descendo do céu como um raio de luz. Por que Cristo diz? Cristo está a dizer que Satanás está sentado lá no trono de cima, ele está sentado no cosmo aqui, no cosmo, a atmosfera que domina a terra. Ele está sentado ali, é ali onde ele estabeleceu o trono. Depois de ter derrubado Adão. Como ele estabelece o trono ali? Enquanto estava a ser derrubado aqui Cristo, a libertação, os milagres que iam acontecendo com os discípulos pregar a palavra, Satanás caía de cima. Por que ele caía? Ele estava a viver, porque o reino dele entrou em debandada. E ele tinha que descer, estava descendo, sobe, desce, por causa do reino que estava a ser invadido. A invasão desse reino fez com que Cristo estabelecesse o reino do céu, que está lá, acima, no sétimo, no terceiro para cima, no trono do terno. Veio estabelecer aqui, que é o reino de Deus. Cristo estabeleceu aqui no meio do reino do maligno. Por quê? Porque o reino é estabelecido mediante o número de cidadãos que aí têm. Os cidadãos que aqui estão, que fazem parte desse reino, é que permite, dá autoridade para que o Eterno continue a operar aqui. Mas Satanás, como é muito astuta, ele funda aquilo que vocês sabem, a religião. Ele funda a religião para confundir, porque a religião passa a ser uma espécie de intermediário, mas o que ele faz? Ela absorve, ela retira a autoridade, ela mente, ela engana, ela
tem uma falsa autoridade para impedir com que o evangelho tenha quer dizer, que flui naturalmente, segundo o propósito e o plano do Eterno. Mas o Eterno continua no domínio de tudo e continua a fazer fluir o evangelho através daqueles que realmente se dedicam ao Messias, que são submissos a ele. Não aqueles que formaram os seus tronos, que formaram as suas religiões, que estão a tentar, estão a criar império. Por isso é que a substituição, põe depois o filho, depois vem a família, tudo isso. Não é isso. Não é isso o reino. O reino não é esse. O reino está no coração de cada um de nós que recebemos. E é uma pena que muitos que se dizem ser não estão. E seria bom que o Eterno pudesse abrir as portas do inferno para nós vermos quem lá está. Mas mesmo assim, acredito que mesmo assim, muitos não iriam acreditar e não iriam mudar. Porque simplesmente existem condicionamentos ou existem posições que Satanás, que o Eterno entrega às pessoas a mente depravada. Por isso é que um falso profeta, um falso mestre, jamais vai se arrepender. Um falso profeta, um falso mestre, jamais se vai arrepender. Quando ele entra naquele percurso, ele já não consegue voltar. Por quê? Porque simplesmente o Eterno o entrega à mente depravada. O entrega, quer dizer, o doa para aquilo. Está aí, isso é para ti. E ele não consegue mais voltar. Porque voltar, para nós se arrependermos de cometemos o erro, de nós blasfemarmos contra o Espírito Santo, que é a negação. Quando quer dizer, o que faz nós, na verdade, nós voltarmos, é o próprio Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Espírito Santo já não mora aí, como você vai voltar? Por isso é que eu dou vários exemplos, várias vezes eu cito sempre. Reparem a vida de Benny Hinn. Benny Hinn não consegue se arrepender. Ele já se arrependeu publicamente, já falou, já disse, eu me arrependo, não vou fazer. Mas não vê que dia seguinte ela aparece de novo. Por quê? Acham que é vontade dele. Já não é vontade dele, está acorrentado. Ele não consegue mais largar. Aquilo já é a condenação lhe foi determinada para ele. Ele não consegue voltar atrás, não consegue se arrepender. Porque ele blasfemou, negou a verdade do Evangelho de Cristo, negou o Espírito Santo de Deus. Ele negou o Ruach HaKodesh, abandonou o Eterno. E por ele ter abandonado o Eterno virou essas coisas para ele. E ele agora blasfema. A blasfema, na verdade, é consequência da negação. Blasfemar contra o Espírito Santo é depois de você ter negado. Você vai blasfemar. Você não blasfema enquanto tem Espírito Santo. Enquanto você tiver o Espírito Santo, você não pode blasfemar. É impossível. Quando o Espírito Santo vai embora, você blasfema. Por quê? Porque você foi rejeitado. Você foi abandonado. Você rejeitou e ele te abandonou. Então você vai, segue, e vão saindo agora as blasfêmias. O Senhor me disse. O Senhor disse para cada um dar $1000. O Senhor disse que vai abençoar aqui. O Senhor disse que vai fazer milionários aqui. A imposição de mão nas cabeças dos outros. Até há dias vi um vídeo ali e nem quero comentar sobre isso. Mas eu às vezes pergunto, você tem que estar completamente caído quando você chega diante de um pastor Ismael ou de um pastor, sei lá, ou Sadraco, que seja que for tudo igual. Vais lá e pedes que ele tem que te abençoar, ele coloca as mãos na tua cabeça. Are you crazy? Você está maluco? Você sabe onde é que essas mãos vão? Você sabe qual é a vida espiritual dela? E isso tem um efeito. Quando essas pessoas permitem isso, as cargas negativas dessa pessoa passam para ti. Passam. E as cargas vão com os bichinhos também, com os demônios juntos. Você passa a ter influência da vida dessa pessoa. Já tive pessoas que confessaram que foram imposto mão por esses falsos profetas. Que ele disse que saiu de lá e depois começou a sentir mas tipo lascívia. Começou a ser imoral. Ele não estava a entender, mas depois ele descobriu que era a mão do pastor dele. Que estava sempre ali para a mão e o pastor era imoral. Então vocês, cuidado com isso. Cuidado com essas mãos impostas. É muita maldição que essa gente carrega.
Porque eles são vasos de Satanás para destruir vidas, e eles estão ali para isso. Vocês, muitas das vezes, o que se passa com muitos desses fiéis é que eles enganam-se porque a verdade, quando você ainda não conhece ou não está em ti, você não sabe identificar o que é ser servo de Deus. O que é assim, eu hoje tenho muito mais respeito pelos pequeninos em Cristo do que por qualquer um que me diz ser que ele é pastor e reverendo, esses títulos do inferno. Quando ele me fala essas coisas, eu tenho mais respeito por um pequenino, porque o pequenino é reverente a Deus. Ele teme ao Eterno. Ele tem temor ao Eterno, ao Criador. O pequenino, eu às vezes também digo, muitas das vezes há empresas que está lá um empregadozinho de limpeza, um gajo quase sem nome, que vive no Catamboro, vive sei lá onde, e a empresa tem uma situação que tem que sacrificar alguém, como dizem, né? Tem que sacrificar alguém vai ter que ser sacrificado. E de repente a gerência decide, vamos sacrificar aquele pequenino, aquele trabalhador da limpeza, ou aquele estivador, ou o que seja, permite isso. Mas eles às vezes não sabem que aquele pequenino tem intimidade com o Eterno. Quando ele dobrar o joelho à noite, quando chegar em casa, muita coisa vai acontecer. E às vezes vimos quedas de pessoas, estou a falar quedas terríveis, por causa desse tipo de situação, que predispuseram no seu coração a injustiçar alguém que ele achou que não é ninguém. Aí começa o problema. Começa a queda, que ele não consegue nem controlar. A queda na vida dessa pessoa começa. Então vigiai. É preciso ter muita cautela. Cuidado. Vamos buscar o Eterno em espírito e verdade. Porque há muita coisa que parece ser boa aos nossos olhos, mas o fim delas é a morte. Então, tenhamos essa relação, estabeleçamos essa relação, desliguemos das mentiras, porque assim, Cristo não estabeleceu religião. Cristo nunca estabeleceu religião. Cristo nunca estabeleceu religião nenhuma denominação Cristo estabeleceu. Não, ele veio estabelecer o reino. O reino dos céus na terra. E esse reino confina-se em comunidade. É algo comunitário. É onde, quer dizer, eu vou qualquer sítio que eu vou, eu devia buscar os meus irmãos do reino, aqueles que fazem parte do reino. Não vou buscar irmão de denominação, vou buscar irmão do reino, aqueles que é temente a Cristo, aquele que busca e as ações, as atitudes, as obras dessas pessoas vão fazer com que eu identifique que esse é. Não é o que ele vai me dizer, não é porque ele traz um casaco e tem lá um nome, que ele é de uma igreja. Não. As ações dele, as atitudes, diante do comportamento, numa comunidade que eu não conheço, vou identificar um irmão. E o irmão vai me identificar a mim. Se calhar, no espaço que tivemos junto, ele vai dizer, tu és fiel, né? Quer dizer, que se identificaram. Cadê essa fé? Cadê? Mas não quer dizer que não existe, existe sim. Estamos aqui. Estamos. Eu estava lendo uma passagem muito profunda do livro de Baruch, acho que Baruch de Zapov. E o Eterno, Baruch questionava o Eterno, mas por quê? Por que eu vejo que o povo santo, aqueles que buscam a verdade, são a minoria e o incauto domina sobre nós? Como pode assim? E o Eterno disse algo muito forte nesse livro. Diz assim: o Baruch questiona e vê o que abunda mais? O bronze, o ferro, a prata ou o ouro? Eu não sei, estou a tentar mais ou menos, talvez seja assim, é mais ou menos, ou o ouro. Eu disse, não, o ouro é que abunda menos. De todos esses metais, o ouro é o que abunda menos, ok? Então ele tira o ouro, depois vai dizer, e com relação à prata, a prata abunda mais entre a prata e os outros metais. Quem que abunda mais? Tirando o ouro, senão a prata. Então foi colocado a 6 escalões, né? Até chegar o bronze e o ferro. Então o que é que nós vamos entender? O Eterno está a dizer que ele não terá compaixão no último dia daqueles que ele vai ter que pôr nos fornos ardentes. Por quê? Porque ele diz, porque aqueles que são fiéis, aqueles que eu terei no final dos tempos, dizer assim, vinde, entra no meu gozo, filhos meus. Ele diz que ele terá um prazer como se tivesse extraído o ouro de todos os outros metais. Uau! Tremendo isso.
É disso como se tivesse extraído o ouro, porque o resto é lixo que fica. Você quer ser esse lixo do mundo? Você quer ser esses metais não validados ou não tidos como importantes? Então é necessário que nós começamos a olhar que a fé, as religiões, elas estão a matar a fé do povo santo. É necessário que você que está na religião, quando não te aconselho, sai da religião, não é isso, não está a dizer isso. Está a dizer, eu só quero que você estude a palavra, medite a palavra, busque estabelecer uma relação com o Ruach HaKodesh do Espírito Santo. Você tem que ter relação com o Eterno. Você tem que ser, você não pode ser um cristão, um fiel ao Eterno, que você ora e não recebe resposta. Você tem que receber resposta. Mas tem que estar preparado para o sim e não, porque Deus também diz não. E você tem que ser revelado as coisas. Quando você precisa ver alguma coisa, você pode dobrar assim os seus joelhos e pedir ao Eterno para te mostrar. Agora não é no teu timing, mas o Eterno vai te mostrar. Você pede, Ele vai te mostrar. Quando Ele convém para dizer, vai dizer, isto é assim, isto é assim, isto é assim. Até a palavra que você estuda. Mas infelizmente, a religião aprisionou a espiritualidade ligada a um certo pastor que eles dizem que ele é o líder, que você tem que esperar dele. E o coitado do indivíduo está morando no pecado, é fornicador, é gatuno, é roubador, é aldrabão, é blasfemo. E vocês estão a depender dele para que ele que te diga não. Com isso não estou a dizer que todo aquele que se diz ser pastor está assim, não. Mas vocês sabem quem está assim. Vocês sabem. E vocês, aquelas imagens que vocês tentam elevar como pastores da atualidade, vocês são loucos, vocês estão malucos, vocês estão doidos. Peço ao Eterno que abra os vossos olhos, abra os olhos espirituais, venha a verdade do Eterno, meu Deus. Peçam a Deus para vir revelar quem são esses indivíduos. O que é que eles estão a fazer? Eu queria que você lesse Mateus 25. Aliás, se você ler Mateus 7, já diz alguma coisa. Mateus 7 fala dos falsos profetas, o que é que eles fazem, blá blá blá. Vai ler Mateus 25, a partir do versículo, acredito, 39 por aí. Ou lê tudo, porque Mateus 25 está especificamente falando da igreja, que são as mulheres virgens, que vão casar com o Eterno. E que umas chegaram tarde, que não tinham olho, bateram a porta e não entraram. E aqui como é que eu digo? A religião tenta dizer que aquilo são as denominações. Não tem nada a ver com isso. Não, não é. Aquilo, eu digo que são nações. São nações. Ok? São nações. Nações dedicadas. Porque o Eterno está sempre a falar da mulher. A mulher é uma nação. Que são nações que ele está a falar? São as nações que viriam a ele. Nações como a igreja, o reino, o distrito que vai vir. Esses são aqueles que o Eterno está a dizer. Mas mais abaixo ele depois faz a referência agora para com aqueles que foram confinados como pastores de ovelha, como discípulos ou trabalhadores da lavoura do Eterno. Vê o que em Mateus 25 o Eterno diz sobre eles. Chamou, o que ele disse? O que ele falou para eles? O primeiro grupo. Ele disse que entram no meu gozo, não é verdade? Porque vocês me deram de beber, vestir, comer. Depois o segundo falou a mesma coisa, não foi? Falou a mesma coisa e disse que eles não lhe deram. Os bodes foram colocados onde? À esquerda, né? Bodes à esquerda, as ovelhas aqui, à direita. Ok? E o que aconteceu com os bodes? Foram lançados onde? No fogo eterno, não foi? Quem são esses bodes? O bode é o teu pastor. Os bodes são os teus falsos pastores. Esses bodes que estão na esquerda, que o Eterno lança no inferno, são os falsos pastores. Não são eles que estão a dizer que o dízimo, as ofertas são deles. Não são eles que alimentam as famílias dele, em detrimento, não ajudam o necessitado da igreja, nem do povo, nem do mundo, nem da nação, nem da província, nem do bairro. Não são eles. O bode é o teu pastor. O teu falso pastor, o falso mestre, essas fraudes que estão aí que você fica a levar, são eles. Porque são eles que estão a comer isso. São eles que estão a negligenciar as ovelhas de Cristo. São eles que serão lançados no fogo ardente. Porque negligenciaram cuidar as ovelhas. Porque o Evangelho de Cristo é acerca da caridade, do amor, da doação. Esse é que é o Evangelho. Recordem-se bem que Cristo, estando
a ensinar, entrou na casa de, acho que, foi na casa de quem? Esquece-me agora. Mas pronto, entra, quando estamos a falar aqui do alabastro, quando o alabastro foi derramado na cabeça de Cristo, o que Judas disse? Judas disse, não poderia este perfume ser vendido por bom dinheiro e distribuir aos pobres? Apesar de que Judas falou aquilo na posição negativa, porque João depois faz uma referência, diz que Judas estava a fazer aquilo porque, sendo ele o coletador do dinheiro, era para ele roubar, para ter uma parte para ele. Já sabiam que ele estava a roubar. Mas, no entanto, demonstra logo aquilo que se chama em inglês o core, quer dizer, o objetivo pela qual se fazia a recolha das ofertas. As ofertas eram recolhidas para distribuir aos pobres necessitados. Claro que Cristo, como ministério, seus discípulos, eles sim. Então você não pode trabalhar no lugar, você não pode trabalhar na padaria, não pode comer pão. Você come pão, você trabalha na padaria com pão, não come. 2 pães, 1 pão, você come. Mas não pode pegar no saco de pão e levar, que é para vender, não é verdade? Mas você lá pode comer pão. Se você comer 2 pães, come. 3, I don't know. Mas não pode pegar e levar. Para levar tem que comprar. Por quê? Porque o objetivo daquilo, das ofertas, era para isso. Não dízimo, ofertas voluntárias. Era para isso. Porque até então o dízimo já tinha sido abolido com o templo. Foi. Não há dízimo. Ofertas voluntárias. Aquilo que o apóstolo Paulo ensina. Esse dinheiro servia para a ajuda dos pobres. Não é para você fazer. Não é para fazer o que estão a fazer, mano. Não é, nunca foi. Não é para construir templos espetaculares, pedras. É para construir vidas. Para construir vidas, porque quando nós construímos vidas com essas doações, essas pessoas voluntariamente vão dar para construir outras vidas. Esse é o objetivo do Eterno. Era vidas, construírem vidas, para que as outras vidas também, quando tivessem, deviam dar para construir as outras vidas. E sucessivamente assim o reino multiplicaria-se, o reino multiplicaria-se, o reino multiplicaria-se, o reino multiplicaria-se. Mas veio o teu falso ungido, que diz que ele é ungido, vocês dizem, pela religião, e você, jovem até inteligente, podia pensar, tolo, está a seguir que ele é ungido, e está a comer todo o dinheiro da igreja, e você... O que é que Cristo vai fazer consigo também? Porque também vimos no livro do Enoque, Enoque também diz que o Eterno também mandou chamar as ovelhas, chamou, na ressurreição, ressuscitou as ovelhas também, as cegas, e pegou nas ovelhas cegas também e lançou no inferno. Tá vendo? Por isso que não gosto de outros. Mas o Enoque dá uma visão muito profunda, que as ovelhas cegas foram também lançadas no inferno, porque elas eram cegas. Essa de dizer que você é cego, não quero. O cego vai pagar caro também. Também vai para o inferno. Porque você não teve discernimento, não porque você não te deram, ou como é que é, a relação seria dom, mas você não tem discernimento porque você não lê. Não medita, não busca o Eterno. Como você vai entender? Então, a ovelha cega também será queimada, também será lançada no inferno, no abismo. Amados, eu vou terminar aqui e espero que esta conversa sirva de algum valor, que toque no coração de alguém, que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, possa realmente, por intermédio daquele que é a autoridade do Yahushua, o Messias, o Cristo, possa tocar na vida de cada uma das pessoas que realmente estão previstas para ouvir e entender essa mensagem. Revê a tua vida. O que você conhece talvez é miragem, ainda você não conhece, precisa conhecer mais. Eu não estou a dizer que eu conheço tudo, né? Mas estou aqui a ver níveis, há pessoas que têm mesmo níveis ainda aqui, bebês na fé, precisamos ter muito cuidado. Você não está perdido, você já começou bem, agora precisa seguir, você precisa aprofundar. Não fique parado da religião, não fique parado no engano. A religião não é política, a religião não é uma instituição, não, a religião é o Evangelho. Aliás, o Evangelho de Cristo não é religião, é isso que eu queria dizer. O Evangelho de Cristo não é religião, mas é o reino. E o reino tem leis, tem estatutos, tem julgamentos chamado do common law passado. Quer dizer que nós podemos julgar uma situação, apesar de não termos
estabelecido em lei, mas podemos ir rever um julgamento feito por Isaías, por Malaquias, como é que ele fez aquele julgamento, julgou como. Então não vamos buscar aquilo para usar como exemplo, para nós podemos julgar o caso atual. Então a lei acho que diz a lei costumeira, né? A lei costumeira, isso aí, a lei costumeira. Então, ou costumeiro, ou costumeira, whatever. Costumeiro, acho que é isso. Então, juristas. Então, é isso que nós temos que ver. Não se deixe enganar. Pastor Sadraque é uma fraude. Aqueles truques todos é só para vos enganar, vos são enganados, Pastor Sadraque, é uma fraude. Esse grupo de pastores estão ali, mas é tudo uma fraude. Fraude, 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 fraude. Isso eu não digo porque é tendência de mal. Não. É a verdade é esta. É que você agora pega, começa a buscar. É claro que o Sadraque ainda não está ao nível dos outros, tá? Mas ele está lá, já está lá. Só precisa, vai chegar lá, só uma questão de tempo. Eu só vos dou um bocadinho de tempo. Agora, vamos só aguardar um bocadinho. Tenha paciência, vocês já vão ver. Daqui a mais um tempo vocês já vão ver. É tudo uma fraude. E essa fraude é assim mesmo que vem. Ela vem com essa máscara. Mas só que depois não leva muito tempo, tem que sair. Ok? Agora, vocês querem dizer Ismael é pastor do... Uau, Ismael. Amém. É complicado. É porque esses homens não têm vida. Não digo Sadraque, não tem nada nessa relação a isso, mas o Sadraque o Sadraque, na verdade, a minha referência é com relação à falsa da religião. Estou fora, ele está lá dentro, da falsa da religião ali. Agora, pastores como Ismael e outros que... mas quando é que vocês precisam de quê? Vocês precisam de que alguém... não sei. Vocês já sabem quem eles são. Você sabe a vida por os meios que esses indivíduos levam. A corrupção, o engano. E o que eu disse a última vez. O sistema vale-se disso para controlá-los. Entende? Porque se o sistema fosse algo, se por exemplo o sistema do governo fossem para preservar a fé e outras coisas, claro, eles iam expor esse indivíduo, mas não expõem porque é de conveniência, porque tem algo para preservar. Vocês verem os casos como é que estão aqui, né? Caso do Epstein, não sei o que fazem aquilo para quê? Para poder ter os políticos na mão. A elite que ter os políticos na mão faz isso. Então, mesmo que os governos fazem, eles sabem a vida desse indivíduo. E vou lhe dizer uma coisa. O pessoal sei lá, o pessoal do sistema, do regime, sabem que eu estou aqui a falar a verdade. Mas eu também não sou uma pessoa... eu sou tido como... todo aquele que prega a verdade é tido como uma pessoa perigosa para o regime. Porque se eu não posso... Eles não conseguem me controlar. Então eu não posso ser dado audiência. Entendem? É a luta que o regime faz. Todo aquele pastor que prega a verdade não pode ser dado audiência. Eles não podem. Eles impedem. Eles têm plataformas que são deles. Eles têm plataformas que são deles. Não vão permitir que você apareça lá. Você leva algum tempo para você perceber. Por mais interesse que haja, não sei o quê, mas leva algum tempo para você perceber que eles não vão te deixar você passar lá. Não vai ser convidado naquelas plataformas. Você não vai ser convidado. Não se fala mais televisão, rádio, você não aparece. Então, essas plataformas estão preparadas só para... Eles só podem ouvir a esses cadáveres que estão os caídos. Os falsos mestres, falsos pastores, que têm se dado audiência. Porque são as peças controláveis. Muitos deles também fazem parte. Esses são controláveis. Agora, quando você quer pregar um evangelho genuinamente e eles não conseguem ter controle nem de ti, nem do povo que você está a dirigir, você é um homem perigoso. Então é isso que se passa. Mas nós, na verdade, sabemos que nós não somos perigosos para a sociedade e também não temos nada a temer, não temos nada a esconder. Mas a verdade tem que ser pregada para que as pessoas realmente possam despertar. Então, shalom, shalom, a paz do Senhor. Eu desejo a todos um bom domingo, ou domingo, final do domingo. Aqui para mim ainda são 18 horas, acredito que é muito tarde, deve ser já 23 horas, 0 hora, não? E pronto, shalom, ficamos na bendita e santa paz do Senhor. É apenas o evangelho da verdade e os falsos mestres não podem prevalecer
andando ali, fazendo o que eles vão continuar e eles terão progresso naquilo que eles fazem, porque as escrituras descrevem, eles terão progresso naquilo que eles fazem, eles terão essas comunidades grandes, vão deixar nomes, vão fazer tudo, eles vão ganhar isso, vão ter. Mas nós, como voz ao serviço de Yahushua Messias, temos que continuar a pregar e a falar para que aquelas ovelhas do Eterno sejam realmente impactadas, sejam resguardadas, ou sejam salvas, sejam preservadas. Porque nem todas elas têm que ir para o matador. Então o Eterno precisa salvar isso. Ele não precisa da minha força, da minha convicção de ninguém. Ele só precisa que eu pregue o evangelho da verdade. É isso que muitas vezes eu digo. Às vezes a religião se esforça, gosta de pregar a verdade, depois de fazer chamada de altar. Quem recebeu Cristo? Quem quer receber Cristo? Isso não existe. Isso é invenção dos homens. Você prega a verdade e deixa que ele vai para casa, volta, amanhã mais, vai. O Espírito Santo é que tem essa missão de convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque ele é pecador, vai morrer se não mudar de vida. E a justiça por quê? Porque tem a justiça que tem por Cristo, que Cristo já fez, para lhe dar a justiça dele, para ele caminhar na justiça. Do juízo por quê? Se você não tomar essa posição, tem um juízo que te espera. Este é o Evangelho de Cristo. Aleluia. Não é o Senhor te ama, quer te dar uma casa, o Senhor quer o melhor para ti. Isto é a falsa da religião. Claro que o Senhor quer bem para ti. Mas o Senhor não quer que você... O Senhor quer que você fique desgraçado, pobre. Sim, mas o Senhor também ama os pobres. O Senhor também tem pessoas que estão pobres e são filhos dele. Ok? Então nem todo mundo vai ser rico. Agora, o rico, aquele que tem, é convidado, já vem na comunidade, para ajudar, para nós ajudarmos os pobres. Por isso os pobres estão sempre conosco. Como é que Cristo ia dizer que teremos os pobres? E se todo mundo vai ficar rico? Não pode, isso não é o que evangelho é. É dizer que tiramos pobre, quer dizer, que você que tem, vai ter dinheiro, vai ter posse, que vai estar no meio dos fiéis, vai ter posse para ajudar, para que se ajude os fiéis. É a missão que nos foi dada, para conduzirmos, ajudarmos os pobres. Ajudamos os pobres. Nós temos que ajudar os pobres. Os pobres vão sempre existir. Eles não são amaldiçoados, eles não são a escória do mundo. Não! Não são! São almas que o Eterno preparou. Muitos deles só o Eterno sabe o propósito, o plano. Porque é que estão nessa condição? Para lhes levar ao reino. Porque a promessa deles é o reino vindouro. Não é este. O nosso reino não é o reino deste mundo. Você está a falar com alguém que é herdeiro. Herdeiro do reino de Deus. Herdeiro do reino de Elohim. Somos nossos herdeiros. Como é que você está falando com herdeiro? Você vai falando com herdeiro. Vai me prometer este mundo? Não foi o que fizeram a Cristo. Cristo estava a ser prometido para reinar nesse mundo. Quando ele veio para reinar, veio para estabelecer o reino, ele falou, não, se você se prostrar, ajoelhar, mostrou esses tronos, disse, posso te dar. É o mesmo que estão a fazer contigo. É o mesmo que eles estão a fazer consigo. Eu já sou herdeiro, eu sou herdeiro, sou co-herdeiro com Cristo. Lê a palavra. Co-herdeiro com Cristo. Eu posso andar aqui, você me vê como qualquer. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu sou súdito do reino de Cristo. Dependendo do meu galardão, eu poderei ter bastão de ferro para gerir nações. Poderei ser governador de uma nação. É isso que a tua religião nunca vai te ensinar isso. Porque a religião é carnal, é terrena, é daqui, não é de lá. Nós somos, não deixe, do próximo. Do próximo, porque você vai ser deposto. Quem está reinando aqui, quem está aqui em cima no cosmos é Satanás. Cristo está sentado no trono, à espera que se cumpra o tempo. Mas isso, a salvação continua, porque o Ruach, o Espírito Santo, continua aqui. Como é que você vai me prometer este reino quando eu sou herdeiro? Quando eu estou à espera do meu bastião receber o meu galardão, a minha promessa, a minha posição política no reino de Cristo? Oh, falso evangelho! Nós somos herdeiro do reino vindouro. Nós somos. As nossas posições que nos aguarda, nós não sabemos. Mas, no dia, o galardão será dado consoante a missão que nós cumprimos aqui, nesta terra. Ok? Você não pode me prometer isso. Eu sou milionário, sou rico. Muito dinheiro que eu tenho. Muito. A minha riqueza não se conta em números. A minha riqueza não se conta em números. Mas não é essa riqueza que o mundo vai atrás.
Não é esse dinheiro que está aqui nesses bancos aqui, não. A minha riqueza está com o Eterno. Eu estou à espera do galardão do Eterno. Aqui tem um bocadinho de dinheiro. Dá para ajudar, vamos ajudar os irmãos os pobres. Esse dinheiro aqui dá para viver. Mas isso não é minha riqueza. A minha riqueza está lá. A minha riqueza me aguarda. Ok? A minha riqueza aguarda-me. Sou rico. Multimilionário. Milionário, acho que deve ter outro nome. Bilionário também deve ter outro. Trilionário, sim. Ou mais. É muito dinheiro. É muita fortuna. Não é física, não é física. Não é fortuna física. Nem são bens materiais. É o que Cristo tem para nós. Os nossos irmãos na China que estão a ser mortos, que estão a ser sacrificados. Estão a ser mortos lá, no mundo árabe, estão a ser enterrados vivos. Ricos como eu. Somos ricos. Riquezas insondáveis. Estão a nos ver assim pequeninos. Somos ricos. Riquíssimos. Está a ver como Cristo vem aqui? Aquele Cristo que foi visto aqui, que foi maltratado, foi morto, foi humilhado, é o dono da era futura toda. O reino, quando vem estabelecer, aquele é que é o rei de toda a era futura. Lhe foi dado o poder, não foi lhe dado só, foi lhe dado o poder. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Yahushua, Cristo, o Messias, é o Elohim. Para a glória do Eterno Yahushua, Yahuwah, o Pai. Aleluia. Então é isso que nós precisamos saber, amados. Ninguém te engana com esse falso evangelho. Falso evangelho vai te levar lá do nenhum. Falso evangelho é morte. Falso evangelho é morte. Esses cadáveres que você está vendo, está a postar cadáveres, está a vir postar cadáveres. Você tem que sair disso. Até familiares estão a ver. Está a postar esses cadáveres, está a dizer que esses são o quê? Mas, quer dizer, na tua visão desprovida, na tua carnalidade, na tua falta de conhecimento, que Deus tenha misericórdia de ti. Mas você tem que sair disso. É muita falsidade. Você precisa conhecer o evangelho da verdade, amado. Eu já lhe disse aqui um ponto importante. Você fala com o Eterno. Você fala com o Eterno e o Eterno te traz as coisas para você entender. Você tem relação com Ele. É isso que você precisa. Agora, cuidado, que há muitos que não têm relação com o Eterno. E tem uma relação, porque eu vou lhe dizer uma coisa. Todo falso pastor, ele vê e recebe instrução. Mas ele não está a receber e ver instrução de Cristo. Ele está a receber do falso Cristo. Mas ele, como já não tem a verdade, ele não tem discernimento de ver. Uns até já sabem que ele está a servir Satanás. Outros ainda estão na dúvida. Mas outros já têm certeza, porque aquele que lhe aparece e materializa, lhe dá, é realmente da mesma corte do anjo caído do Satanás que está aqui no cosmos e seus anjos caídos que estão aqui embaixo a gerir. Entende? E por causa dessas situações, nós sofremos muitas perseguições espirituais, nós sofremos batalhas espirituais tremendas. Não é batalha de brincadeira, é batalhas grandes. Vocês pensam que não, irmão Vitor acordou, solta. Não, estamos a luta, é luta. Por quê? Satanás quer derrubar, ele está à procura de brechas, a facilidade, um pequeno buraco. Ele quer entrar em qualquer que for a brecha, ele quer entrar. Para destruir. Porque ele tem raiva, ele está com ódio de nós, que estamos a pregar a verdade. Nós que estamos a nos separar, nós que estamos a nos manter. É a verdade. Há condenações que a religião traz, a pessoa diz, isso... Nem tudo. Tem muita coisa que a religião trouxe, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a verdade. Mas, infelizmente. Então, shalom, shalom, a paz do Senhor. Me despeço aqui na bendita Santa Paz. Eu vou, continuo trabalhando, fazendo aquilo que é necessário. E em breve teremos aqui, realmente, falar um bocadinho de escatologia. Porque estamos a ver aqui muitas precipitações já aconteceram. O religioso sempre se levanta. Quando há uma guerra num lugar, se levanta. Por quê? Porque não entende nada de escatologia. Há dias vi um servo, sinceramente,
e a trazer guerras de Gog e Magog. É triste, é triste. Porque... E quando você fala em dispensação, há quem se põe a rir quando você fala de dispensação. O pessoal logo a rir porque criou-se... Os tais estudiosos criaram, e a própria teologia criou definições que não abrange, definições que fazem, mas não abrange, é mesmo só carnalidade, porque as dispensações da humanidade, sim, existem, elas estão, o Eterno fez etapas, que são etapas de dispensações, para que o mundo passasse num período. Não é conforme os estudiosos, aqueles estudantes de escatologia vêm falar, porque escatologia, porque quem acredita em dispensação é porque não é isso. Estou a falar de dispensação, realmente, essa é a palavra. É a palavra dispensação. Etapas. As etapas estão bem correspondidas e o mundo tem como 10 dispensações, o total. São 10 dispensações. E a 7ª dispensação é a última, que é esta que nós já entramos ou estamos a entrar. Estamos entre a 6ª e a 7ª, porque também a contagem foi corrompida, porque te deram um calendário gregoriano, te deram meses errados, tudo, quer dizer, o inimigo, isso tudo é obra do inimigo, porque é Satanás. Como ele tem que controlar, ele, como se diz, o século lhe pertence, ele que mudou, ele teve que alterar isso, para ver se nos confundisse, mas o Eterno, à luz da Escritura, nos traz clareza das coisas e conseguimos entender pela Escritura como é que ele é. Então é o inimigo que continua a fazer isso. Shalom, amados, shalom, a paz do Senhor. Não sei se é Roberto Souza está a assistir. Ok, meu Roberto Souza, meu cota Rafael. Aguinaldo Carles, amém, amém. Deus abençoe. E tantos outros que puderam ver. Eu não trabalho muito com audiência, mas muito obrigado. Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Paz.